Acelera aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Aí, o podcast do Acelera Aí, focado no micro e pequeno empreendedor que nos segue, que nos acompanha, que usa o Acelera Aí para crescer e desenvolver a sua marca, desenvolver o seu negócio. E hoje a gente tem um episódio muito especial, estou muito feliz de ter aqui o meu sócio na porra toda. Eu até mudei a camisa, sei quem segue a gente desde o primeiro episódio, vê que eu sempre venho com a camisa, né? Vocês são testemunhas, eu sempre venho do Acelera Aí. E hoje aqui, ó, tem todas as empresas que a gente tem juntos aqui no Grupo Dreamers. Rodolfo Medina, meu sócio na porra toda. Bem-vindo, Rodolfo. Primeiro, obrigado, e é uma honra e uma emoção estar aqui. É um orgulho. Para você, uma emoção, eu fico emocionado aqui. Super emocionante entrar aqui e ver como é que isso está estruturado, como é que a gente está crescendo, como é que está legal fazer, como é que o clima está super legal, pessoas estão felizes, então acho que é emocionante. Dar essa volta no escritório é gratificante, né, Rodolfo? A gente que vem apostando nesse projeto. Aqui, para a nossa audiência, eu sempre falo muito do Acelera Aí, mas hoje é um episódio especial. Vou voltar um pouquinho no tempo para as pessoas entenderem a nossa relação com o Grupo Artplan, quando começou tudo, com o Rodolfo. Vem lá de final de 2015, começo de 2016. Não sei se você lembra que vocês me convidaram para ir lá no Rock in Rio Las Vegas. Foi quando a gente se conheceu, se conectou. E a Pulse nasceu já dentro do grupo. Então, esse relacionamento vem desde lá. Acho que a gente poderia começar o nosso papo falando disso. Eu acho que tem uma história que tem muito a ver com a Acelera Aí, que é a história de empreendedor. Empreendedor passa por um monte de desafios, altos e baixos, mas tem uma coisa que tem que ser maior, que é acreditar num sonho. E acho que o Grupo Dreamers e a Pulse e o Grupo Arena falam muito sobre isso. Acelera Isso é o exemplo disso. É a gente ter acreditado num sonho, entender que ele não nasce pronto, entender que a gente precisa trazer gente nova, trazer pessoas para sonhar com a gente. E aí, quando a gente entra aqui hoje nesse escritório, com esse monte de gente, e vê essa estrutura desenhada, e vê o crescimento do nosso projeto, olha, funciona. Tá indo. Funciona mobilizar a gente, funciona trazer gente para sonhar, entender que a gente não faz nada sozinho, mas que tudo começa numa grande ideia, tudo começa... E não basta uma grande ideia. Precisa ter muito trabalho, precisa ter certeza que, às vezes, as coisas que a gente planeja não funcionam, e a partir daí aquela coisa vai crescendo e vai funcionando, e você vai adaptando. O caminho, às vezes, planejado não é aquele que a gente imaginou no início. Isso. Mas está aqui, o sonho está de pé. Lindo. Deixa eu me apresentar, porque a gente tem ganhado muita audiência nova, Rodolfo. Tem gostado muito desse novo mundo aqui nosso de produzir conteúdo. A gente não faz isso como negócio, a gente faz isso porque a gente aprendeu aqui com o tempo que compartilhar o conhecimento volta em dobro. Então, a gente tem feito um esforço, né? As pessoas às vezes não imaginam o esforço que tem aqui atrás. Por isso que a gente sempre pede, segue, põe o sininho, compartilha esse conteúdo, porque é como a gente pede a retribuição da nossa audiência. Mas então, só fazer as devidas apresentações. Sou Alan Barros, fundador do Acelera Aí, CEO da Pulse. Tenho orgulho de dizer que a gente tem um dos produtos mais inovadores do Grupo Dreamers, que é o Acelera Aí. E aqui do meu lado está o presidente do Grupo Dreamers todos, Rodolfo Medina, também vice-presidente de marketing e parcerias do Rock in Rio. Nosso papo hoje vai ser muito focado aí para o empreendedor. E eu queria começar o papo, Rodolfo, diretamente do nosso primeira vinheta aqui que a gente costuma falar, que é conta um segredo. A gente gosta de perguntar isso porque, geralmente, quando você quer saber mais sobre uma pessoa, você vai lá dar o Google, você vai ver ali a primeira página do Google, já conta algumas coisas. Eu sempre faço isso com cada entrevistado. E a gente pede o seguinte, alguma coisa que não está no Google. Divide com a nossa audiência algo que você não compartilhou ainda com ninguém. Ele faz esses truques, né? Porque eu perguntei, mas como é que vai ser? Me explica aí. Não, vamos lá que vai dar tudo certo. Mas o que eu acho que... Primeiro, corrigindo, que acho que tem a ver com empreendedorismo também, hoje eu sou vice-presidente da Rockworld, que hoje é a empresa que começa com o Rock in Rio, e hoje tem o The Town, e hoje produz o Lola, então tem aí uma esteira de festivais super poderosos. Um segredo, e acho que o lado menos conhecido
Se o Alan tem que se apresentar, eu preciso me apresentar também. Eu sou Rodolfo Medina, presidente do Grupo Dreamers. Acho que uma parte que as pessoas conhecem pouco é o Rodolfo pai. É o Rodolfo que é pai da Bruna e do Pedro, que esse é o lado que talvez não seja tão público. Mas acho que está por trás disso tudo que a gente fala aqui. Eu sou presidente de um grupo que começa com uma empresa familiar. Que a gente tem o prazer de ter o Roberto Medina muito próximo. Ele é um líder inspirador que a gente consegue ir lá buscar inspiração quando aperta. Está muito presente na liderança dos festivais. E ele trouxe um DNA para a gente que tem a ver com tudo que a gente está vivendo aqui no Grupo Arena, no Aceleraí, na Pulse e no Grupo Dreamers, que é esse DNA de sonhador. Mas, e o nome Dreamers fala sobre isso, é sonhar com a capacidade de fazer acontecer. É sonhar com capacidade de realização. Então, acho que tudo que vocês vão ouvir aqui, tudo que a gente tem por trás, e todo mundo que a gente engaja, e vocês também vão entender que o nosso crescimento passou por convidar pessoas e colaboradores nossos para serem sócios dos nossos negócios. Muitos deles já passaram aqui, outros vão passar, que o intraempreendedorismo para a gente também foi muito importante. Então, é um olhar onde a gente tem pessoas em primeiro lugar, pessoas como diferencial dos nossos negócios, e aí não é que é em primeiro e o negócio está em segundo, não. É pessoas e negócios ao mesmo tempo, e a partir daí você vai conseguir ter um negócio saudável e poderoso, com o olhar de como é que se dá oportunidade para os nossos talentos crescerem com a gente. Eu vou aproveitar, vou sair fora da rotina aqui nesse e vou contar um segredo meu aqui sobre nós, tá, Rodolfo? A gente, logo no comecinho, quando a gente se conheceu, a gente estava negociando ali, acho que você deve lembrar disso, tinha outros 2 grupos internacionais conversando com a gente. Muito tentador, né? Os grupos internacionais, eles vêm com uma conversa. Mas o que me convenceu na época foi um papo que eu tive contigo, você falando, poxa, eu quero fazer um ecossistema 100% nacional de empresas. E o grupo, na época, se não me engano, tinha 3, 4 empresas. Foi ali em 2015, 2016. Acho que a Pulse foi a 4ª empresa. Foi a 4ª empresa do grupo. E o que me convenceu foi aquele teu olhar de querer fazer no Brasil um grupo 100% nacional. Eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência dessa evolução lá de 2016, com 4 empresas, como o grupo está hoje. Hoje o Grupo Dreamers tem 18 empresas. Por incrível que pareça, a pandemia foi transformadora. É isso que você já antecipou a próxima, mas segue o jogo. Foi transformadora, porque a pandemia, quando começou a pandemia ali, a gente tinha umas 10 empresas muito legais, bem administradas, tocadas, cada um para a sua liderança. Mas quando veio a pandemia, a gente não estava preparado para ela. Acho que ninguém estava, mas a gente não tinha home office, tecnologia para botar as pessoas em casa. E por algum motivo, por esse motivo de não estar preparado, todas as nossas empresas ficaram com o mesmo problema. Nessa hora, a gente criou os comitês de crise. E as soluções serviam para todo mundo pela primeira vez. E, engraçado, na crise que a gente se alinhou pela primeira vez. Em seguida, e aí por desespero e a cabeça do empresário brasileiro, os negócios todos estavam caindo. Os eventos não podiam ser mais feitos, as campanhas todas caindo, tudo que estava construído ali naquele momento foi por terra. E a gente não sabia como ia faturar, em negócio nenhum. Então, ao mesmo tempo que a gente criou o comitê de crise, a gente criou um grupo de WhatsApp, que você estava presente, que era um grupo de oportunidades de negócio. Botamos ali todo mundo que era de criação e de negócio. E pedimos que as pessoas dessem ideias. E aí a gente começou a perceber a potência daquelas ideias. Naquele momento, o grupo ainda chamava o Grupo Artiplan. Ele tinha o nome ainda da agência Artiplan, que foi a primeira. E ali já começava a ter uns conflitos de pertencimento. Então, a gente queria fazer uma transformação, mas não estava desenhado. Quando a gente vê o grupo de WhatsApp ali, aquele monte de talento complementar, trabalhando junto, que não tinha essa oportunidade, opa, tem um negócio muito forte aqui. Somos mais fortes se pudermos aproveitar os talentos múltiplos que estão aqui, já estavam naquele momento. E aí a gente lança, rapidamente, a gente saiu em 16 de março, em 1º de maio a gente lança o Grupo Dreamers, já com marca de Dreamers, já com tudo, e lança principalmente a ideia de um ecossistema de negócio que se ajuda e que gera negócio entre si e ele é feito para ser colaborativo com o mercado, então a gente não tem nenhum problema em trabalhar com o mercado em geral, mas tem um pool de talentos que pode ser facilmente acessado.
E por causa da tecnologia, eu acho que a Acelere aí é a maior prova disso, a gente também percebe que é possível montar uma estrutura de empresa, até nesse momento de que você pode testar e tenha certeza de que nem todas vão dar certo, com uma estrutura menor do que no passado você conseguiria. Porque eu consigo montar um grupo com 5, 6 pessoas que conseguem buscar talentos no Aceleraí, talentos na Pulse, vão na Artplan e juntam competências. Quando aquele negócio se prova e se estrutura, ele vai crescendo e vai ganhando estrutura e assim vai. Então, a gente com isso conseguiu acelerar muito e com uma burocracia menor que os nossos grupos concorrentes. Exato. Porque entre o CEO da empresa e o board não tem ninguém. Então, a nossa tomada de decisão é muito rápida. Então, somando essa história de ecossistema, velocidade de tomada de decisão, olhar das oportunidades que o mercado começou a nos apresentar, pela transformação natural que a gente vive em função da tecnologia, a gente tomou a decisão de acelerar, ainda sem muita clareza para que lado a gente estava indo, porque estávamos no meio da pandemia, mas saímos muito mais fortes da pandemia do que entramos. Então, ela foi uma crise duríssima e gerou uma grande oportunidade que a gente hoje está vivendo esse momento. Mas eu acho que a oportunidade veio da atitude de não recuar, né, Rodolfo? Teve muito empresário que, né, na pandemia recuou muito. E tudo bem, né? Acho que não tem... A gente não tinha nem referência para ir buscar, né? Era uma coisa nova. Eu fiquei procurando. Você tinha a gripe espanhola lá em 1929, que também não teve o mesmo impacto. Então, não tem como avaliar certo e errado. Mas acho que o grande mérito do que está colhendo agora foi a atitude de vocês de não recuar. Né? E olhar aquela história, e olhar para as pessoas. Olhando pessoas, preservando o máximo de empregos possíveis, entendendo que aquele grupo de talento era que ia nos tirar dali, foi exatamente o que aconteceu. E a partir daí, a história que a gente conhece, de empreendedorismo, de dar oportunidade, de olhar oportunidades no mercado, porque o mercado está aí apresentando um monte de soluções que podem e devem ser abraçadas, e a gente está vivendo esse momento especial. Outra, a gente fala muito sobre... O mundo hoje fala muito sobre inteligência artificial, né? O Aceleraí é a prova de como a inteligência artificial pode transformar negócios para o lado positivo. A gente vai estar essa semana, eu sei que não é bom datar o episódio, mas essa semana a gente vai estar lá no VTEX Day, fazendo uma apresentação exatamente do nosso case de utilizar como a inteligência artificial pode ajudar o varejo que tem uma necessidade de geolocalizar a comunicação. Então, em breve a gente vai ter um capítulo aqui que a gente vai gravar um podcast lá dentro do VTEX para falar exatamente sobre isso. Legal. A gente vai estar lá junto. Próxima vinheta nossa. Agora eu saio um pouquinho desse mundo corporativo, Rodolfo. Vou te pedir um exemplo da tua vida pessoal, da tua carreira pessoal. A gente chama o quadro de Acelerei. O que é o Acelerei? Que momento da tua carreira você sentiu que era esse o caminho da comunicação? Que você falou, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero seguir? Olha, eu tenho uma clareza muito interessante. Quer dizer, eu cresci numa casa de um empreendedor e publicitário, do empreendedor da área de comunicação. O Roberto sempre foi um comunicador muito competente, muito poderoso, muito criativo. E a gente tinha uma cultura em casa, um hábito nosso, de que todos os dias a gente jantava juntos. Então, a gente acompanhava todos os sucessos, todos os desafios, os fracassos, muito próximo. Então, de alguma forma, foi muito natural caminhar para o mundo da comunicação. Tanto é que eu e meus 2 irmãos caminhamos para a mesma direção. Do outro lado, cheguei na Artplan, que foi onde eu comecei a trabalhar. Primeiro, eu trabalhei no Rock in Rio Café. E o Rock in Rio Café... Eu ia falar sobre isso, já está antecipando, mas toca. O Rock in Rio Café era um café temático do Rock in Rio, que foi no Rio de Janeiro, ficou 5 anos lá aberto. Você tinha quantos anos na época, Rodo? Cara, foi em 97, eu tinha 20 e poucos anos. E foi um negócio muito difícil, mas um sucesso de público, mas a gente não era bom administrador de café temático. Por outro lado, foi ele que fez a marca do Rock in Rio ficar viva por um tempo, e foi ele que conectou a gente com a América Online, que fez o Rock in Rio voltar em 2001. Então, de alguma forma, ele foi fundamental na retomada da marca Rock in Rio lá no Rock in Rio 2001. Depois eu fui para a Artplan fazer novos negócios. Rapidamente, e aí essa é a clareza que eu tenho, por ser filho do fundador, cheguei muito mais rápido que um executivo
chegaria numa posição de comando da agência de liderança. E aí virei vice-presidente de uma área grande, depois virei presidente da agência em 2006, mais ou menos. Então, eu tenho clareza que cheguei lá porque era filho do fundador, mas também tenho a clareza que só fiquei lá pelos meus próprios méritos. Claro. Então, essa diferença e essa clareza... Essa clareza faz muita diferença. Então, acho que daí tem um olhar interessante que é, claro que numa empresa familiar você tem alguns atalhos em determinados momentos, por outro lado, o que te mantém ali é a tua liderança, é o teu olhar, o teu diferencial que você traz para aquele negócio, sua competência que foi criada a partir daí. Então, eu sou um privilegiado de poder ter chegado lá e poder estar dando a minha cara para o Grupo Dreamers, com todos os inputs que eu tenho, históricos e de formação, e daqueles jantarezinhos em casa que foram fundamentais na minha formação. Que devia ser um MBA ali, semanal, né? Foi. Imagino, eu tive poucas vezes pessoalmente ali com o Roberto, mas é extremamente inspirador. Eu acho que é aquelas pessoas que você tem certeza que ela enxerga do alto do morro, né? Ela consegue visualizar muito além do que a gente visualiza. É um visionário, é um criativo, é uma força de execução e uma força é uma capacidade de sonhar com viabilidade impressionante. Estamos aí, né? Os festivais, tá aí o Rock in Rio. E acho que é interessante que o Rock in Rio hoje a gente... Town, para mim, é emblemático, né? Porque eu vi lá ele apresentando em 2017 o conceito. E repete um modelo lá atrás, e ele realizou, né? E você pega um Rock in Rio, que acho que as pessoas não sabem, ou nem todo mundo sabe, é que ele nasce de um briefing. Essa história é muito boa, gente. Prestem atenção aqui. Isso é muito legal. O Rock in Rio, vale muito contar. Em 84, tinham dois grandes movimentos, né? O Brasil com Diretas Já, abertura política, os jovens na rua. Roberto muito jovem, com 30 e poucos anos, querendo fazer uma coisa pelo Brasil e pela juventude. Do outro lado, um cliente, que na época era a Cervejaria Brahma, que passa um briefing de lançar uma cerveja nova no mercado do Rio de Janeiro. Uma cerveja que era muito diferente do mercado, que tinha um sabor mais leve. Hoje as cervejas lights existem, naquele momento não existiam. Qual era a marca? Malte 90. Malte 90, pessoal, guardem isso. E naquele momento, o Roberto entende a oportunidade de juntar esses dois desafios, que é como é que a gente usa o maior festival de música do mundo, que já nasce na criação dele sendo com esse nome, Rock in Rio, o maior festival de música do mundo, no Brasil, no momento do Brasil que nunca tinha tido nenhum festival relevante, que o nosso histórico era de não pagar os cachês, de não conseguir mobilizar essa quantidade de pessoas. E no sonho dele nasce um projeto de 10 dias, com 1,5 milhão de pessoas, no Rio de Janeiro, com a ideia de levar a imagem do Brasil para fora. E na outra ponta, com a oportunidade de gerar uma grande experimentação para uma marca de cerveja. E tinha um desafio. Hoje em dia é fácil, a gente fala de conteúdo, estamos vivendo aqui uma comunicação que não existia. Não tinha nem verba no anunciante, na época Brahma, para patrocínio. Então, a cabeça publicitária do Roberto entende que ou eu crio um produto, e olha como isso é moderno e atual, ou eu crio um produto que seja um conteúdo relevante, que ele, por si só, como marca, consiga ficar na mídia há muito tempo, sozinho, gerando muita informação nos meios tradicionais, para que esse patrocinador possa desinvestir dos meios tradicionais e pegar o dinheiro que ia para uma mídia tradicional e botar no patrocínio. Porque naquela época era um patrocínio muito grande, grande até para proporções de hoje. E foi isso que aconteceu. Naquele momento a Brahma aposta nesse desafio e assim nasce o primeiro Rock in Rio, que na verdade é uma grande plataforma de comunicação, que era de 8 meses, agora era de 12. A gente comunica durante 12 meses essa construção de narrativa. Esse ano a gente está fazendo 40 anos, é um ano super emblemático, especial para a gente, um ano de festa, que vai ter um monte de surpresas e novidades. Então, quando você, em 84, tem a visão de usar a construção de plataforma de comunicação para manter essa marca viva e ir impactando o consumidor para justificar esse desinvestimento, foi assim que nasce o primeiro Rock in Rio. Isso é comunicação integrada, isso é conteúdo. Muito na frente do que hoje... Não existia nada disso. É isso, mas muito na frente, né? Pode falar pelo menos uns 30 anos na frente, né? Da gente ter nome para isso tudo, com certeza. É isso. É impressionante. E aqui fica, acho que, uma primeira lição para o empreendedor. Acreditar, né? Porque acho que nasceu como um briefing de um projeto
que virou uma disrupção no mercado, que antecipou uma tendência que o mercado só viu décadas depois, tudo gerando uma vontade de você acreditar no que você está fazendo. Então, eu sempre falo que não tem ideia ruim se você acreditar, se você colocar emoção nela, colocar amor nela, de uma forma que ela realmente aconteça, né? Sair do papel e ir para a ação. Acho que o grande mérito ali foi transformar ali um super insight, uma super estratégia em ação. E a outra coisa que a gente também aprende, né, com aquela experiência do primeiro foi um negócio no primeiro ano, até por todas as confusões, brigas políticas que aconteceram naquele primeiro ano, que financeiramente não foi um sucesso, mas que eles foram capazes de entregar tudo que prometeram e mais. E por terem feito uma entrega maior do que a promessa, mesmo sabendo no meio daquele processo que ele não seria um sucesso financeiro, fez com que a marca estivesse viva até hoje. É o DNA do Rock in Rio, né? A gente está aqui até hoje, a gente está aqui com um projeto de sucesso, com a dimensão que tem, tendo ido para muitos países, né? A gente já foi para os Estados Unidos, Espanha, estamos fazendo 20 anos em Portugal esse ano, porque naquele primeiro, eles entregaram tudo o que prometeram. E continua, né? E aí a gente tem essa obrigação. Você pode ver que os patrocinadores não mudam, né? Dificilmente muda. Dificilmente muda, porque com toda a complexidade, com toda a dificuldade, do tamanho de um projeto como esse, a gente busca... E tem sempre um lema nosso que qual é o melhor? Todo mundo pergunta qual foi o melhor Rock in Rio para você. O próximo sempre vai ser o melhor Rock in Rio de todos os tempos. Porque a gente tem a obrigação de fazer melhor. Quando eu estava sentado na cadeira de cliente, Rodolfo, e eu analisava a proposta de patrocínio o tempo todo, né? No mercado, eu tinha um critério. Eu começava a conversa, quais os últimos 5 patrocinadores dos últimos 5 eventos. Quando trocava muito, eu falava, não, tem alguma coisa errada, não me interessa conversar. Aí o cara do outro lado, não, mas eu falei, cara, você não conseguiu renovar. Se você não tem renovação, tem alguma questão que você ainda precisa resolver no teu evento. Não, a verdade é que o papel de quem está por trás do projeto é muito mais difícil você convencer a marca concorrente a vir para o lugar, porque às vezes a estratégia muda, e aí faz parte. Tudo bem, mas não é... Então, mas agora, a continuidade... E tem uma outra coisa que é muito legal, que a gente aprende junto. É isso. Então, por exemplo, no caso do Rock in Rio, que a gente tem o Itaú junto com a gente como patrocinador principal desde 2011, a cada ano a gente faz juntos melhor. Então, essa curva de aprendizado é muito importante para melhorar a experiência do consumidor, que é o que vale no final. Preciso fazer um CTA, senão o pessoal me cobra. Aí, se você está gostando aqui do Fala Aí, você pode ajudar a gente curtindo, dando 5 estrelinhas, compartilhando. É assim que a gente vai cada vez mais investir, cada vez mais apostar nesse conteúdo. A gente tem gostado demais dos feedbacks que a gente recebe de empreendedores que têm pegado as dicas aqui, Rodolfo, e têm utilizado no dia a dia e têm tido uma melhora de performance. É incrível, isso sempre é uma motivação extra para a gente estar fazendo aqui o Fala Aí. Então, a forma de retribuir é curtindo, compartilhando e colocando 5 estrelinhas lá para a gente. Próxima vinheta, Me Deu Inveja. Algo que você viu no mercado, aí no mercado publicitário, eu tenho inveja de uma porrada de campanha que eu não fiz, que eu falei, essa eu gostaria de ter feito. Pode ser um evento, pode ser uma campanha publicitária, algo que você falou, poxa, gostaria de ter feito isso. Sabe o que me dá inveja? Uma inveja muito legal? A Disney. É sensacional. Esse Me Deu Inveja gigante. Porque... E aí não é a Disney como parque. É a Disney como experiência de construção de histórias poderosas que são capazes de engajar gerações, né? E aí todo aquele time de histórias que eles conseguiram montar, que são capazes de viver numa campanha publicitária, num parque, no cinema, no licenciamento. Isso é comunicação na veia em todos os pontos. Então, quando a gente fala, e o Grupo Dreamers vai cada vez mais caminhar para isso, que é como é que a gente precisa, nós como comunicadores, precisamos de diferenciais para as nossas campanhas. E muitas vezes não está só no produto, porque você tem produtos que estão, às vezes, fazem entregas parecidas. Está na marca, está na relação com o consumidor, está na história que a gente conta, está na experiência que você gera. E eu acho que a Disney é um lugar que mostra isso para a gente.
Acho que a gente tem ali esse lugar me inspira. Eu costumo falar que eu sou bizarramente inquieto. Não diga. E a maior prova do que você está falando é que quando eu vou na Disney, eu fico lá 1h e pouco na fila e não reclamo. Porque eles sabem... Né? Até a fila eles preparam. Até a fila eles preparam, eles conseguem ter um storytelling ali, eles conseguem contar uma história, você consegue absorver, ficar 1h30 na fila e não reclamar. Eu até... Lógico que a gente não gosta, mas é suportável, né? Se falar vai naquele restaurante e fica 1h30 na fila, eu não vou. Eu até, ao mesmo tempo que eu elogio, eu acho que a Disney está trazendo muita gente para dentro dos parques. Acho que também é efeito pós, né? Pandemia, né? Mas que, de alguma forma, piora muito a experiência. Controlar um pouco, concordo. Eu não tenho nada com isso, mas eu controlaria o número de pessoas dentro do parque para você não ter fila. Uma fila de 1 hora, mas de 4 horas, você não pode ter uma fila de 4 horas. Mesmo que aquilo seja super mágico. Porque aí você faz o oposto do que eles vendem, que é a experiência e aquilo mundo mágico. Então, tem um monte de acertos, tem algumas coisas que não funcionam, que tem que ser, mas... Olhando de fora é fácil dar palpite também. Então... Eu acho que represou muita gente na pandemia, né? É o efeito que eles ainda estão aprendendo a lidar. Acho que todo mundo está aprendendo a lidar com isso ainda. As companhias aéreas estão uma loucura, né? Agora que soltou... O turismo, de alguma forma, está todo mundo muito lotado, as experiências ao vivo estão muito cheias. Mas a gente volta a tamanhos pré-pandemia, né? Maior que antes da pandemia. Tive um evento do G4, agora G4 Class... Agora, esse final de semana na Bahia, um hotel que eu já tinha ido, que tinha adorado, e a experiência foi péssima. Mas depois eu fui dar o feedback. Hoje eu peço NPS, né, para os nossos clientes darem feedback, então eu também gosto de dar, porque eu acho que é assim que as empresas conseguem evoluir. E ele falou, cara, a gente reconhece, mas eu estou com 125% da capacidade. E aí é o desafio do empresário de conseguir entender que a gente precisa cuidar da experiência. Perfeito. Muito bem. Agora uma que você vai... Não vou nem querer uma, acho que eu quero mais de uma, porque você deve ter várias. Quando os artistas estão aqui com a gente, eu peço uma boa do backstage. Algo que tenha acontecido lá no pré-gravação, na preparação para uma cena. E você deve ter alguns casos, os que puderem ser contados aqui, a audiência vai adorar. Tem muita história. Imagina. Vou deixar você contar mais de uma, inclusive. Não, tem muita história. Tem aquelas que você não consegue... Vou contar duas. Uma que fala de capacidade de mobilização e de realização. E tem as engraçadas que todo mundo gosta de ouvir. Isso. Tem um caso que eu não vou contar quem é o artista. Tem, sem problema. A gente descobre depois. Mas que em Lisboa, um determinado artista que estava na hora de entrar no palco, um headliner, começou a atrasar. E a gente é muito certinho com os horários, né? A gente pressiona eles muito para os horários. E o cara não queria entrar para fazer o show. E aí a gente foi entender o que estava acontecendo. E olha, ele disse que não vai entrar porque esqueceu a calça no avião. Não é que ele estava sem calça, ele estava tinha um monte de calça lá, mas a calça que ele queria não tinha. Ficou no avião. E aí a gente teve que se mobilizar, uma confusão danada. E imaginando que lá dentro tem 100 mil pessoas esperando. E aí pega os batedores, leva um produtor até o avião do cara que estava no aeroporto, pega a calça do cara e volta. O cara não entrou sem a calça? Não, você está brincando. Fez isso tudo e não tocou com a calça. Mas ele não tocou com aquela calça ou entrou sem a calça? Não, entrou de calça, mas com a outra calça. Com a outra calça. E atrasou quanto no total? Atrasou pelo menos 1 hora. Caraca. Então tem um monte. Tem um outro lá que exige que as rosas tem que ter 54 rodas, todas tem que ter o caule com 13 centímetros. Aí tem que ter uma pessoa lá cortando. Você está falando sério? Tem todos. Que vai que ele se aborrece. Não é só as rosas, é a rosa com 13 centímetros. 13 centímetros, não pode ser, não. Então, tem de tudo. Eu peguei uma vez um artista que a gente ia gravar a campanha que tinha que ter 58 toalhas brancas no camarim dele. Mas não podia ser 56 nem 60, tinha que ter 58. Acontece. Falei, cara, que loucura. Mas eu nem sei se isso acho que já tem uma mágica em torno disso. Eu não sei mais se é o artista, se é a estrutura, de onde é que vem esses pedidos. Porque tem uns que não fazem muito sentido, né? Agora, do outro lado, a capacidade de realização, a gente fez o Detal aqui, em São Paulo, nossa primeira edição, e no primeiro dia do segundo final de semana, que era uma quinta-feira, de madrugada a gente teve um incêndio. Teve um incêndio que
uma pessoa lá que fazia alimentação deixou uma fritadeira ligada, aquilo pegou fogo. Por sorte, a gente tinha equipe que tinha que estar lá naquela madrugada, estava todo mundo lá, eles conseguiram agir muito rápido, os bombeiros chegaram, apagou, mas ele danificou, bom, a estrutura que queimou toda, ainda danificou mais 2 estandes que estavam do lado. Aí todo mundo se comunicando, eu cheguei lá de manhã cedo no dia seguinte, que não tinha show nesse dia, tinha show no sábado, na sexta não tinha. E cheguei lá certo de que a gente ia arrumar um jeito de... Porque você tem que chamar o seguro, a polícia, perícia, você não pode mexer no espaço até estar tudo liberado. Então isso vai liberar ali para o meio da tarde, já para conseguir mobilizar todo mundo. E tinha show no dia seguinte. Então cheguei cedo, com a equipe toda lá, para imaginar como é que eles iam tampar aquilo, para ficar mais bonito. Eu sentei na reunião, porque ainda tinha pouca gente lá de manhã, e não falei nada, fiquei só ouvindo a reunião de produção. E, por incrível que pareça, eles não estavam em nenhum segundo discutindo o que eu estava imaginando, que era como é que tampava. Eles estavam discutindo como é que botava aquela operação para funcionar de novo. E aí eu não parei, não dei minha opinião, né? Fiquei quieto. E, por incrível que pareça, no dia seguinte, ao meio-dia, a gente abriu as portas ao público como se não tivesse acontecido nada. Eles foram capazes de mobilizar 3 operações, colocar no lugar, botar para funcionar, com operadores lá, e aí todo mundo se mobiliza num momento de crise como esse, e aí por isso o planejamento é muito importante, porque é previsível que vai dar crise. E tem coisas que a gente não consegue planejar. Mas se tiver o time certo, com os seus planos de trabalho bem realizados, com espaço para conseguir atuar nesses lugares de crise, e a gente abriu com 3 operações, os patrocinadores também foram sensacionais e mobilizaram suas estruturas e também arrumaram seus estandes e funcionou. Se você procurasse o lugar que pegou fogo, você não achava. E você vê que era muito mais até do que eu, que estava ali chegando sem saber, achava que ia acontecer. Então, é impressionante a capacidade do time de realizar quando está com um planejamento bem feito. E com todo mundo com o mesmo pensamento, né? De saber que o posicionamento é a experiência, saber o quanto que era importante resolver aquilo. Eles não tinham dúvida que ia funcionar. É isso. E funcionou. Mas tá tudo ali. Posso contar você fala o artista se puder, que eu vi acontecer e acho que isso serve de exemplo para o nosso empreendedor, da importância de você ter credibilidade na sua marca, quanto é importante você atender bem o seu cliente. Eu não vou lembrar certinho a edição, você achar que pode falar o nome, você fala. Eu vi acontecer ao vivo ali, um grande headliner cancelou a vinda para o Brasil e na mesma hora a decisão foi, vamos substituir esse show, mas quem quiser, a pessoa poderia estar indo no Rock in Rio exclusivamente para ver aquele artista. Quem quiser trocar o ingresso, vocês disponibilizaram a troca imediata, nem titubearam nisso. E eu lembro que a quantidade foi mínima de trocas, né? Pouquíssimas pessoas quiseram trocar, e ali, para mim, ficou quanto a marca Rock in Rio é potente, quanto a marca Rock in Rio é muito forte, porque as pessoas vão na experiência do Rock in Rio e também ver o seu artista favorito. Porque se fosse só para ver o artista, acho que a quantidade de trocas e de cancelamentos teria sido muito grande. Você pode contar um pouquinho mais sobre isso? Porque, para mim, foi um case da força da marca. Não, essa história foi a Lady Gaga que cancelou, isso. Que foi super duro para a gente. É um headliner muito esperado por todo mundo, com muito fã. E a equipe dela estava aqui, ela ficou doente, e isso acontece. Então, ela não embarcou, e a gente soube no meio da madrugada. Conseguimos substituir pelo Maroon 5, que era, naquele momento, uma atração do festival muito relevante. Então, a substituição foi super bem colocada. Mas são coisas que o universo ajuda. Porque o Maroon 5 tinha uma data, topou tocar, aquilo tudo funcionou. E você sempre, independente disso, você dá oportunidade para o público para se devolver o dinheiro, porque o fã pode não ter vontade de ver um e ver o outro. Então, isso sempre acontece. E como é que você coordena toda essa informação? Muito em cima da hora, porque o ideal é que não vaze até se ter um substituto, só que você também não controla o que a artista vai dizer lá. Então, é sempre emocionante. Mas, como case de marca, é muito potente, né, Rodolfo? E a gente acho que qualquer outro festival que tivesse uma... Não, a gente tem um dado interessante. Perder a Lady Gaga ali perto, imagina quantos fãs não tinham comprado para ver ela. A gente pesquisa muito, né? A gente tem um dado interessante, que é 60% do público vai ao Rock in Rio pela experiência.
Tanto é que a gente faz uma venda do Rock in Rio Card, ainda sem anunciar as bandas. Sem anunciar as bandas. E ela vende toda. Nesse ano foram 180 mil ingressos, vendidos em 1h30. E a gente não tem o line-up completo. Tinha 2 bandas anunciadas. Então, por outro lado, só aumenta o nosso compromisso de entregar as melhores bandas, de entregar a melhor experiência, porque o público confia. Mas ele confia e ele quer festa, ele quer um dia com a família, ele quer gerações que podem se encontrar. É um privilégio ter uma marca de 40 anos que gerações têm histórias para contar. Então, a gente vai ter nesse ano alguém que está indo com o seu netinho para o seu primeiro festival. Ele foi no primeiro, viveu aquela experiência, eventualmente conheceu a sua esposa, conheceu o seu companheiro, namorou, casou, teve filho e está indo com o neto. Então, você marca... E essa experiência... Quando a gente fala de experiência, é muito sobre isso. E por isso que um parque, um ponto de venda, um evento ao vivo, a música tem essa capacidade de mobilização e conexão e cria momentos memoráveis, desde que a gente consiga apertar os gatilhos certos. Perfeito. Nossa próxima vinheta. Aqui eu vou pedir, geralmente eu deixo aberto, mas para você vai ser diferente. Eu vou pedir que seja específico. Eu queria um case aí do lado publicitário do Rodolfo, do lado de cliente da Artplan. Um case que você tem orgulho, que você gostaria de contar aqui para a nossa audiência. Olha, eu tenho um case que São vários, eu sei que tem vários. Tem vários, mas eu tenho um que eu tenho muito orgulho, que foi um dos primeiros, quando eu tinha acabado de assumir ali a presidência da Artplan, que foi uma campanha que foi importante para a gente como imagem, que foi uma campanha que a gente fez toda a troca de fachadas do Banco do Brasil, onde a gente trocou o nome do Banco do Brasil pelo nome do banco virou o Banco do Alan, Banco do Rodolfo. Então, o nome dos clientes do banco. E a gente trocou a fachada de 300 agências numa noite. E ela deu uma super repercussão, foi muito importante naquele momento para o banco. E foi o meu primeiro grande case quando eu tinha chegado ali na gestão. Então, foi importante. Muito legal. Eu lembro desse case. Tem o quê? Tem uns quase 20 anos. Acho que foi em 2007. É isso aí, quase 20 anos. Quando o case é bom... Outro dia eu fiz uma palestra, falei do Quer Pagar Quanto. As pessoas lembravam e ninguém acertou. Eu falei, quanto tempo vocês acham que aconteceu? Aí a pessoa falava 10 anos, 12. É muito tempo, né? Tem mais de 24 anos. E quando o case é forte, a gente não esquece. Muito bom. Vamos para o próximo quadro. Esse você vai poder vir à forra comigo. A gente chama de Fala Aí Invertido. Então é o momento que você pode fazer o contrário. Gostei. Você pode perguntar. Fala aí! Gostei. Eu faço isso com os artistas, eles adoram. Eles falam, agora você tá... Então eu vou pro mais difícil. Vamos embora. Conta aí uma coisa do Alan que a gente não conheça. Eita, porra. Conta um segredo aí. Essa fez difícil. É a primeira vez que me fazem uma... Geralmente fazem pergunta fácil. Vamos lá. Essa ninguém sabe. Acho que poucas... Tirando o Muca aqui, o resto ninguém sabe. Meu segundo grau foi técnico em edificações. Era para mim ser engenheiro. É isso. O sonho do meu pai era que eu fosse engenheiro. Ele trabalhava com construção civil, ele não se formou, mas ele sempre trabalhou com construção. E em casa somos em 8. Eles botaram tudo de cabeça para baixo, que acho que é o prédio que você ia construir. E tem a vinheta do Fala Aí Invertido. E em casa ninguém seguiu a profissão do meu pai. Nem 5 irmãs e 2 irmãos, ninguém tinha feito. A última esperança dele era que eu fosse. E a pior coisa que ele fez foi eu ter feito o segundo grau em edificações, porque eu tive certeza que eu não queria. Que eu não queria fazer isso. Comecei a trabalhar de office boy no jornal. E aí, dentro do jornal, sempre fui muito curioso. Quando não tinha nada para fazer, eu ficava no pessoal, ou estava na área de fotografia, ajudando os fotógrafos lá, eu era assistente dos fotógrafos, ou ficava no pessoal de arte, vendo os anúncios serem produzidos. E aí ali eu tive a certeza de que eu queria trabalhar no mundo da comunicação. Mas era para mim era para mim ter sido engenheiro, imagina. Então esse eu nunca tinha contado. Tirando o Muca, que estava lá comigo desde essa época, o resto das pessoas... O Muca estava lá desde essa época? A gente estudou junto. O Muca, o pai dele era o principal publicitário da cidade, de Mogi. Tinha uma agência de propaganda.
E eu era office boy, o Muca era office boy do pai dele, eu era office boy do jornal. E aí o Muca vinha trazer os anúncios que eu tinha que levar para o jornal. Essa história é mais legal do que da edificação. E a gente se conhece desde essa época. E ele também fez edificações. Também não deu certo. Também não deu certo. A única coisa que deu certo é que a gente jogava truco e nós dois juntos, a gente tinha uma jogada que a gente fazia, que a gente comia lanche de graça, porque a gente ganhava todas as partidas de truco na época. Muito bom. Deixa eu ir para o próximo quadro aqui. A gente está indo para a nossa retinha final. Eu queria voltar um pouquinho, Rodolfo. Antes de voltar no assunto, eu queria agora te fazer uma pergunta que eu sempre faço para o artista, mas o artista ele tem a experiência de vivenciar a plataforma. Eu queria que você falasse agora com um olhar não de sócio, mas com um olhar de renome no mercado. Você é um dos principais líderes do mercado de comunicação hoje do país. Lidera provavelmente uma das 3 maiores operações. Quando sair o ranking de 2023, o Grupo Dreamers deve estar ali entre as 3 principais operações do Brasil, disparado a maior 100% nacional. Eu queria um olhar, um zoom out seu sobre o Acelera Aí, né? Como personalidade da comunicação brasileira, o que você pode falar sobre o Acelera Aí? Olha, eu acho que o Acelera Aí é disruptivo em vários segmentos, né? A gente viu que ele... Primeiro, a dor que ele vem primeiro resolver, que é a gente ter a capacidade de democratizar o acesso à produção de qualidade, às celebridades, que são um asset fundamental, mas que, de uma outra forma, nem todo mundo conseguia ter acesso. Acho que ele é muito bom também para as celebridades, que também trazem uma capacidade de acesso ao mercado que elas não estavam atingindo. Então, você, de alguma forma... De forma escalável, né? Escalou uma dor que não estava resolvida pelo mercado publicitário e pelos meios de comunicação, né? De alguma forma, nos meios digitais, aquilo ali estava tratado, mas sem o nível de qualidade e a possibilidade de se usar em outras mídias. Então, acho que aí tem a primeira. A segunda é quando você olha para essa ferramenta e pensa na dor de grandes anunciantes. Como é que ela transforma também a realidade de grandes anunciantes que precisam de um volume de produção, de uma capacidade, de uma agilidade que os meios tradicionais não eram capazes de fazer a custos acessíveis. E acho que ele ainda está só engatinhando nas possibilidades, porque acho que eu vejo uma super possibilidade de uma expansão internacional para Acelera Aí, porque a gente não encontra similares com esse nível de qualidade. Não tem. A gente... Se tem, a gente não conhece, então a gente pode... Eu pesquiso, tem um time olhando para isso sempre, Rodolfo. A gente não... Até porque é difícil você pensar em expansão de negócio que você não tem um concorrente para ir buscar benchmark, para ir buscar referência. A Acelera Aí não tem. Na configuração que a gente se propôs a fazer, não tem no mundo. Então, eu acho que como negócio... E acho que tem um olhar social, né? É isso que é. Que acho que é muito importante. Que a maioria dos artistas... Os grandes artistas, a maioria deles entendem isso, acham excelente, mas os gigantes que a gente tem, eles entram por isso, Rodolfo. O impacto social que tem provocado o Acelera Aí nos pequenos e médios negócios pelo país. Acho que essa capacidade da gente conseguir acelerar negócios, né? Trazer prosperidade para empresas que eventualmente estavam ali prontas para estourar, ou prontas para mudar de patamar de faturamento na sua própria realidade, e precisavam de comunicação. Não. E, eventualmente, não tinham acesso, ou porque não conseguiam, ou porque, de fato, é mais complexo. Acho que também é uma solução muito interessante para agências, que também é uma forma de você trazer acesso para outro tipo de clientes. Então, acho que ela atende a muitas oportunidades de negócio, por isso nosso encantamento pelas soluções. Mas acho mesmo que a gente está só engatinhando nas possibilidades que ele pode trazer. Eu vou falar aqui em primeira mão, você puxou o assunto, a gente nunca falou, eu nunca contei aqui desse viés do Acelera Aí para grandes negócios. Que a gente até, aqui dentro, são equipes diferentes, são squads diferentes de operação, que a gente chama de GeoFast, que bebe da tecnologia, de capacidade de produção escalável do Acelera Aí, como uma solução para grandes marcas que aprenderam com o tempo que precisa fazer uma comunicação muito geolocalizada, com um discurso diferente por região do país,
com aspectos comerciais, ofertas comerciais, planos de pagamento, opção de desconto. Você vai para o Nordeste, o frete grátis é extremamente importante. Você vem aqui para o Sudeste, é preço. O Brasil, por ser um país continental, é muito difícil hoje você ter uma condição comercial que você fale, essa condição vai acertar nas 5 regiões do país. É quase impossível. E a gente teve essa visão de criar o GeoFest baseado na tecnologia do Aceleraí para essas marcas. E é o que você falou, a gente está engatinhando ainda, mas as marcas que estão experimentando esse potencial, elas estão colhendo resultados assim muito importantes. E o que é mais legal é que é tudo em cima do que o Aceleraí faz. É isso. É uma dor que o grande e o pequeno tinham, né? Que a solução consegue funcionar. Mas acho que o principal, a gente precisa, inclusive é um desafio nosso como grupo, como empresa, acelerar esse olhar social do Aceleraí. Porque ele tem, sim, uma capacidade de transformar vidas lá na ponta. E é isso que mobiliza um grande grupo de artistas que estão com a gente. É isso que vai mobilizar parcerias que a gente pode criar a partir daí. E é isso que ajuda a mudar a realidade do nosso país. Então, ajudar a fomentar esse pequeno empreendedor, que é super duro, a gente sabe como é duro a vida do empreendedor, a gente tem uma ferramenta que pode acelerar os seus negócios, e isso faz muita diferença. A gente fez um evento do Sebrae, o finalzinho do ano passado, Rodolfo, e ali, ali ficou uma informação que me complementou essa nossa missão, tá? 60% dos empregos gerados no Brasil são gerados por micro e pequenos negócios. Quando você acerta a mão num potencializador para esse tipo de negócio, literalmente você está turbinando o país inteiro, porque o emprego é transformador, ele aumenta a renda, aumentou a renda, vai gerar educação, gerou educação, é uma transformação sustentável, né, naquela cidade, naquele local. E a gente já tem cases incríveis de negócios que tinham uma porta, com 2, 3 colaboradores, hoje já está indo para a 3ª, 4ª filial, gerando 20, 25 empregos, e isso nos motiva muito. Vamos para a próxima. Aqui, antes da gente entrar na nossa reta final mesmo, eu queria só fazer sobre essa mesma pergunta. Como que é? Eu vou dar alguns números aqui para as pessoas entenderem qual o tamanho desse negócio. O Rock in Rio já foram mais de 22 edições, mais de 3.816 artistas escalados, mais de 11 milhões de pessoas de público, mais de 28 mil empregos. Olha esse número, pessoal, 28 mil empregos gerados só na última edição, que foi lá em 22. Como que é, Rodolfo, tocar um negócio dessa magnitude, com a intensidade que ele acontece, né? Porque ele é 2 anos ali de planejamento intenso, mas ele acontece ali em 15 dias, né? Onde tudo acontece. Como que é essa experiência? Bom, primeiro, apavorante. É isso. Segundo, a gente tem um super time, né? Tem um super CEO lá, o Luiz Justo, que lidera esse time. Está convidado, vou convidar ao vivo aqui o Luiz para participar aqui do Fala Aí. Eu cuido de um braço que é toda a relação com o mercado, a parte de relação com as marcas, né, que patrocinam o projeto, junto com um super time também, liderado pela Renata Guaraná, pela Paulinha. Tem a liderança do Roberto, muito próximo, que para a gente é muito importante, pela visão, pela capacidade de olhar o todo, pela paixão e pelo DNA, está muito próximo, e por isso a gente consegue escalar projetos, como ter feito o Detal na sua primeira edição, e agora está fazendo o Lola também. Então, é um time hoje um time bastante estruturado, um time muito organizado, com as suas lideranças nos lugares certos, porque é a certeza de que, eu nem sei, quer dizer, o primeiro era muito louco, porque eles tinham muito pouca equipe. Imaginando e a gente agora com 7 dias parece que foi atropelado quando acaba. E lá eram 10 seguidos. Aqui a gente já tem um intervalinho de 2. Então, eu nem sei como é que é. A capacidade de realização é impressionante. Daquele primeiro lá. Então, agora a gente está com um time com lideranças certas, nos lugares certos, com um planejamento estruturado, com gente vindo somar a cada nova edição. Ter recorrência é muito interessante, porque agora, se você perceber na história, a gente fez o primeiro Rock in 85, 91 e 2001. Então, as pessoas não se repetiam muito, porque era muito o intervalo de tempo muito grande. A partir da ida para Portugal, que ele passa a acontecer sempre a cada 2 anos, depois no Brasil também, na volta,
foi muito importante para construir time, construir história, recorrência, aprendizado na sequência. Mas é um nível de responsabilidade muito grande, é uma complexidade, porque você está movimentando com a vida das pessoas, né? Você mexe com a vida de uma cidade. Então, dá medo, mas é apaixonante. E o Detown nisso tudo? Porque ele bebe da fonte, mas, gente, fazer um evento daquele tamanho, na maior cidade do país, imagina a responsabilidade que também foi o primeiro, né? Como é que foi? O Detown mudou? Tem tudo isso, né? Ele bebe da construção de tudo que a gente aprendeu no Rock in Rio, então, com certeza, ele vem com uma curva de aprendizado enorme e com um monte de coisas que a gente não tinha como sabe, novidades, né? Como é que a gente tinha como a relação com o espaço do autódromo, que é muito diferente do que a gente faz o Rock in Rio, todos os agentes que se envolvem nesse projeto diferentes dos que a gente já fez. Então, uma curva de aprendizado grande. Temos aí um monte de oportunidades. Foi um sucesso no primeiro ano, sucesso de público, de avaliação do público e um monte de oportunidades de melhorias que a gente quer fazer para a próxima edição. Porque, de novo, poder fazer novamente, dar oportunidade, a gente corrigir um monte de coisa e ir melhorando a cada ano. Então, o Detown, próximo a gente pode esperar um Detown melhor do que o Detown que a gente fez, que já foi um grande sucesso. Perfeito. E essa experiência recente com o Lollapalooza, que não é uma marca que foi construída dentro do Dreamers, o que foi de diferente? O Lollapalooza é uma marca do nosso sócio, né? Sócio que lidera a operação da Rockwood com a gente, que é a Live Nation. É uma marca global e que a gente tinha o desafio ali de produzir uma entrega com todo... E o Lola é um projeto de 10 anos, com sucesso brutal, né? Com uma legião de fãs apaixonados. Foi muito legal ter feito o Lola, porque além da relação do público com ele, dos fãs, da marca, a gente também aprendeu muito de fazer um projeto diferente, e eles têm que ser diferentes, eles têm o seu público diferente, eles têm o seu jeito, sua personalidade, e o desafio era como é que a gente conseguia manter isso, e eu acho que a gente conseguiu. Legal. E continua. Agora São Paulo vai ter... O Lula já é... todo ano, né? O Lola é todo ano e o Detown a cada 2 em São Paulo. Então vai ter ano em São Paulo que vai ter Lula no primeiro semestre e Detown no segundo. Vai ter Lola e Detown no mesmo ano. No ano que vem tem 2. Tem 2. Uau. Vamos lá, nossos minutos finais. Próximo quadrinho nosso é Indica Aí. Eu vou te fazer umas perguntas na sequência, responde de bate-ponto, tá? Um livro. Um livro? Com foco no empreendedor. No empreendedor? Que tem alguma lição, né? Qualquer livro. Olha, tem pensando em empreendedor, a gente faz um trabalho dentro de casa, não é só sobre o livro, mas é sobre a metodologia, que foi transformador para o Grupo Dreamers. Você já participou da Olga. Olga, sensacional. Olga, que é uma super liderança do Vanto Group. E ele tem um livro das 3 Leis do Desempenho. Perfeito. Que fala de alto desempenho dentro dos ambientes de trabalho. Ótimo. Então, esse foi um livro que ajudou a transformar a nossa história. Um filme ou um seriado? Eu adoro o cinema e aí eu gosto de ver tudo. Sou apaixonado, de novo, pelas histórias da Disney. Pode escolher qualquer uma delas. Acho que a gente tem uma capacidade, acho que o cinema é uma coisa muito interessante, e as séries também, porque a gente, no mundo hoje que absorve comunicação de forma muito rápida, né? Com as novas plataformas, todo mundo está consumindo conteúdo muito rápido, e o cinema tem uma capacidade de emocionar. E as histórias não são cumpridas porque eles querem gastar nosso tempo, são porque a gente precisa entrar nelas. Então, Guerra nas Estrelas. Sensacional. Eu sou fã. Que eu sou fã e que marcou minha vida. Se olhar a minha sala lá, tem todos os bonequinhos ali. Eu sou super fã. Eu vou dar uma dica aqui que eu acabei de assistir esse final de semana. É O Problema dos Três Corpos, na Netflix. Não vi. É chinês. O autor é de um livro chinês. Não esperava ver. A gente tem, às vezes, preconceito, né, do Ocidente de achar que o conteúdo é nosso. É uma série de ficção. Incrível, com um roteiro totalmente embasado na ciência, que você fala, cara, é possível acontecer isso.
primeiro roteiro de ficção que ele faz um embasamento todo em fatos reais da ciência e você fala, cara, isso pode acontecer. Então, recomendo. Vou ver. Recomendo. Me impactou. Fazia tempo, tá? Exatamente esse problema que você falou que falta, que tem no cinema, que não tem nas plataformas de streaming. Recentemente, eu fiquei com a sensação que todo seriado, eles têm um problema de roteiro. O final é sempre... Às vezes, o seriado começa muito bem, mas eles não conseguem ter um final ali que impactante. Às vezes... Até porque ele quer deixar para o próximo episódio, né? Só que aí fica aquela sensação, poxa, é isso, né? E, cara, essa primeira temporada terminou de um jeito que eu falei, cara, desde Game of Thrones eu não termino um seriado que eu falo, cara, vem logo o segundo. Então, aproveitei a brecha aqui para dar essa dica. Um perfil do Instagram para seguir. Acelera aí. Boa. Outro. Não, dá um segundo, pô. Gosto muito de ver o Ricardo Amorim. Boa. Eu gosto muito dele, né? Amigão. A esposa dele, a Fernanda, é amiga da minha esposa, a Fernanda. As duas Fernandas. Nem sabia disso, tá? É. Não, sou gente boa demais. Um perfil do LinkedIn. Nossa Senhora. Eu acho que todos os empreendedores, empresários que você admira. Mira. Então, acho que o LinkedIn é uma plataforma fundamental para nós do mundo corporativo. Então, olhar para aqueles empreendedores, empresários que a gente acha que podem fazer diferença no nosso dia a dia, no nosso negócio, é fundamental. Eu tenho trocado tempo do Instagram pelo LinkedIn. O LinkedIn era só uma fonte de informação e hoje está também sendo uma fonte de conteúdo. Os grandes empreendedores, mas eu acho que os grandes CEOs estão postando conteúdo muito interessante. Tem que olhar e eu acho que a gente precisa... Eu passei a olhar todo dia, eu passei a olhar ali como conteúdo, não só como fonte de informação. Então não é para nós que estamos no mundo corporativo e de empreendedores, a gente tem que olhar para muitos. Perfeito. E tem algum podcast que você segue com frequência, quer indicar? Eu escuto bastante podcast, mas eu vejo mais eu escuto bastante... Eu gosto muito do Podpah, por exemplo, que é bem diferenciado. Eu gosto de vários, mas Podpah é uma Podpah é uma boa dica. É isso. Estamos chegando na nossa reta final. Tem uma lembrança para te deixar. Fala aí. Pô, isso aqui tá muito chique. Estou sendo tratado igual celebridade aqui. É igualzinho. É o mesmo ritual. Nem merecia tanto. Que isso. Sou da casa. Não, aqui o ritual é completo. Ó que legal. Isso sabe onde eu aprendi isso, né? Porque você dá uma lembrança que o cara não tem por que guardar na estante, você não vai lembrar da gente. Pelo menos um troféuzinho você vai lembrar ali. Ó, nosso Alfredo Soares. É o livro, não sei se você sabe, esse é o último livro dele, que ele tem mais de 100 especialistas de comunicação. Esse é um belo livro e é um grande comunicador, grande amigo meu. Você que me apresentou ele é conselheiro aqui nosso hoje. E não sei se você sabia, tem um capítulo do Acelera Aí. Não sabia. Nesse livro, tem. Ele conta como um case, acho que a página 170, se eu não me engano, conta do nosso case no livro. Rodolfo, muito obrigado pelo tempo. Eu sei que a agenda é apertadíssima. Tá aqui com a gente. Obrigado, mas eu sou de casa, né? Fala aí. Daqui. Não, mas você não sabe como que é a agenda desse cara. Com tantos negócios para olhar, a gente reconhece isso. Mas acho que você viu aqui hoje quanto é importante a gente poder compartilhar isso. Quem está do outro lado sempre passa a conhecer um pouquinho mais do que a gente está fazendo, tanto no Acelera Aí, quanto nesse ecossistema. As pessoas adoram, sabe o que a audiência adora, Rodolfo? Quando a gente dá uma volta no escritório, já fiz isso com vários artistas, contando como que funciona. E as pessoas comentam muito, as pessoas adoram entender como que funciona. E é isso, é para isso que a gente está aqui. A gente quer crescer cada vez mais dentro da nossa missão aí do grupo, que é levar o sonho das pessoas à realização. Então, obrigado de estar aqui hoje. Obrigado pela oportunidade, obrigado por esse tempo aqui. Parabéns pelo que a gente está construindo juntos. E acho que a mensagem que fica é dessa história da possibilidade de usar as ferramentas que estão no mercado, da gente poder, de fato, ir para o empreendedor. Eu sempre repito a mesma coisa, mas trazer mais gente para sonhar com você, ter a capacidade de engajar mais gente no seu projeto, no seu sonho, vai fazer toda a diferença para ele ganhar dimensões que às vezes a gente sozinho não consegue. Então, o que a gente vê aqui na Arena, o que a gente vê aqui na nossa relação, na sociedade, é parceiros complementares que são capazes de fazer o que a gente sozinho não conseguiria fazer. Exato. Então, fica aqui essa mensagem final. Boa. Obrigado. Obrigado.